Quer saber com que frequência você deve comer para ganhar músculo e perder gordura? Então vamos lá, são 4 vezes por dia. Fala galera, beleza? Se você é novo aqui no canal, meu nome é Lucas Mano, biocientista, e esse é o nosso terceiro vídeo da série de Nutrição para Musculação, em que eu vou falar sobre frequência de alimentação. Vamos começar falando sobre a parte de calorias. A frequência com que você se alimenta influencia no quanto você ingere ou no quanto você gasta. Existe aquela ideia de que você se alimentar vai acelerar o seu metabolismo. Será que isso é verdade? Sim, é verdade. Quando você come, seu metabolismo fica mais acelerado realmente, mas isso não está ligado ao ato de comer, está ligado ao quanto você come. Então, se você come no dia a mesma quantidade, seja em uma refeição, ou em 3 refeições, ou em 10 refeições, o seu gasto energético vai ser igual. Esse gasto energético está ligado ao metabolismo da comida. Isso aí é um dos gastos que a gente tem. Outro gasto seria da nossa atividade física. Então você poderia pensar que você teria mais atividade física espontânea por comer com mais frequência, mas isso também não é observado. Você tem uma atividade física espontânea nos dois casos, se alimentar com grande frequência ou com baixa frequência. Então essa ideia de que se alimentar com grande frequência vai te ajudar a perder peso é um mito, isso não é verdade. Além do gasto energético, nosso balanço de energia também é influenciado pela nossa ingestão. Será que a gente ingere mais quando a gente come com uma frequência ou ingere menos? Isso aí é muito individual, cada pessoa de um jeito, e o que você vai encontrar na pesquisa, na ciência, é a média das pessoas, e o que importa para você é como você se comporta. E não é só como você se comporta, tem a ver com a sua rotina também. Às vezes você tem uma rotina que não é fácil você trazer comida para todo lado, você não tem comida acessível, e aí para você é melhor ter uma frequência mais baixa. Às vezes para você é mais fácil e você prefere ter uma alimentação com uma frequência, que você pode adotar isso. Então você tem a liberdade para adotar o que é melhor para si. Você pode testar e encontra o que é melhor. Não tem necessidade de fazer um estudo científico sobre isso, sendo que é só você testar e rapidinho você vê o que é melhor para si. Testa uma semana que dá tempo para o seu corpo se acostumar a essa nova rotina e ver qual que você tem menos fome. O ideal é você ver qual que você consegue comer menos quando você quer perder peso e qual que você consegue comer mais quando você quer ganhar peso. Então, do ponto de vista de energia, de ganho de peso, perda de peso, não faz diferença. Agora vamos falar sobre proteína, porque isso aí já faz um pouco mais de diferença sim. Existe a ideia que você tem que estar sempre comendo proteína para aumentar a sua síntese proteica muscular. Mas tem um fenômeno bem estudado que é da refração da proteína, conhecido como Muscle Full Effect, ou efeito do músculo cheio. A gente observa esse fenômeno como um aumento da síntese proteica muscular depois de uma ingestão de proteína. Aí a gente tem o máximo da síntese proteica muscular por volta dos 45, 90 minutos depois disso, e mesmo com a concentração de aminoácidos alta no sangue, a síntese proteica muscular não se mantém alta, ela vai abaixar independente de ter essa disponibilidade de proteína. Então o que a gente tem que fazer é deixar os aminoácidos abaixarem, então ficar um tempo sem comer proteína para depois comer de novo. Aí sim você conseguir ter esse estímulo da sua síntese proteica muscular. Não adianta comer direto, tem que ter esse intervalo. A gente tem esse estudo aqui, por exemplo, que compara a ingestão de 80 gramas de whey ao longo de 12 horas em 3 tipos de protocolo. Um que era de 1h30 em 1h30, outro de 3 em 3 horas e outro de 6 em 6 horas. Então um de 1h30 em 1h30 vão ser 10 gramas de proteína por dose, o outro vão ser 20, o outro vão ser 40, totalizando os 80 gramas ao longo de 12 horas. E nele, assim como em outros estudos similares, a gente encontra que essas 20 gramas de 3 em 3 horas é o que maximiza o balanço de proteína. Não adianta ter uma ingestão de 1h30 em 1h30, isso não vai maximizar a sua síntese proteica muscular. Você tem esse período de refração e não adianta ingerir proteína durante esse tempo. Agora a gente tem algumas limitações nesse estudo. O pessoal, antes de fazer isso, fez um jejum durante 12 horas. A única coisa que eles ingeriram foi whey. Na verdade, a gente costuma comer comida, a gente costuma ter comido comida antes de malhar também. E também não teve a variação contínua dos intervalos. A gente tem 1h30, 3 horas e 6 horas. Mas será que 3 horas e meia é melhor? 4 horas? Não dá para saber exatamente quanto que é. E outro ponto muito importante é que isso foi só um estudo de um dia para ver como que a síntese proteica muscular estava. Isso não significa que no longo prazo você vai ter ganhos maiores, vai ganhar mais quilos de músculo. Pode ser só algo transiente, algo que aconteceu nesse dia específico, ou ainda nessas 12 horas específicas, né? Então na prática, se a gente vai ingerir alguma proteína que demora um pouco mais a absorver do que o whey, também junto com outros alimentos que também vão diminuir a velocidade da absorção, a gente pode ter um espaçamento maior entre as refeições. Então você entendeu que não adianta a gente ingerir proteína enquanto a gente está nesse período de refração. Mas será que depois que ele passou, a gente tem que estimular o mais rápido possível para maximizar os nossos ganhos?
Provavelmente não. A gente tem alguns estudos falando sobre jejum intermitente e neles a gente não encontra nenhuma diferença entre o grupo que vai comer durante 8 horas ao longo do dia e outro que vai ter o dia inteiro para comer. Só que eu não posso falar com certeza porque esses estudos não especificam quantas refeições os participantes vão ter que fazer por dia, só fala o horário que eles têm. Então eu não posso falar com certeza que o pessoal do jejum intermitente estava comendo menos vezes, mas provavelmente eles estavam. Outro ponto que eu comecei a falar no meu último vídeo, que eu falei sobre proteínas por dia, é sobre o limiar de leucina por refeição. Leucina é um aminoácido, e isso quer dizer que você precisa de um mínimo de leucina para estimular a síntese proteica muscular, e a partir de um certo ponto, não adianta ingerir mais, que a sua síntese proteica muscular vai ser a mesma. Então a gente tem uma faixa que é ideal. E uma aplicação prática que a gente vê nisso é na seleção das fontes de proteína. Então 20 gramas de whey tem uma grande concentração de leucina, já é o suficiente para a gente maximizar a síntese proteica muscular depois de fazer um treino de perna. Agora, se você faz um treino completo do corpo inteiro, aí já seria necessário 40 gramas. Se fosse de outras fontes, aí seria necessário ainda mais proteína para chegar nesse limiar de leucina. O whey tem uma concentração de mais ou menos uns 12% de leucina, outras fontes animais têm na faixa dos 8%, e as fontes vegetais têm na faixa de uns 7%. Então fica mais ou menos nessa proporção. E esse limiar sobe com o passar do tempo. À medida que a gente vai ficando mais idoso, a gente vai aumentando. Então a gente tem um aumento de mais ou menos 50% na nossa necessidade de proteína para atingir esse limiar quando a gente fala na população idosa. Mas será que mais proteína ainda numa refeição não ajuda? Tem um estudo que foi feito com uma refeição completa e que era para ser algo similar ao jantar dos americanos. Nele tinha um grupo que comia 40 gramas de proteína e no outro 70 gramas de proteína. E nesse aí a gente tem a vantagem que tem todo tipo de alimento e a proteína vem mais a de carne, seriam tipo uns hambúrgueres. Nesse estudo eles não mediram exatamente a síntese proteica muscular, foi a síntese proteica do corpo inteiro e a quebra de proteína do corpo inteiro. E o que foi observado é que a quebra de proteína com essa dose maior de 70 gramas diminuiu. Então o balanço de proteína aumentou mesmo sem aumentar a síntese proteica. Só que a gente não sabe se é uma boa ideia a gente diminuir a taxa de quebra de proteína, porque ela tem também suas funções. A gente pode tirar uma proteína que não está funcionando bem no músculo e colocar outra que vai funcionar melhor. Então acabar com esse processo pode não dar muito certo, pode não ser muito saudável, pode gerar algum tipo de disfuncionalidade. E também a gente não sabe se essa redução aconteceu nos intestinos, por exemplo, ou nos músculos, porque não foi medido especificamente para o músculo. Fechando o vídeo, a gente tem essa revisão da literatura que recomenda a ingestão de 1,6 gramas de proteína por dia, igual eu falei no meu último vídeo. Ele faz a recomendação de dividir em 4 refeições de 0,4 gramas de proteína por quilo. Isso aí sai de um outro estudo que fala da maximização da síntese proteica muscular com 0,25 gramas de proteína por quilo, com intervalo de confiança estatístico, somando 2 desvio padrão, chegando em 0,4. Então, daí que eles tiraram esse número. E no caso dos idosos, dá a ideia de 0,55 gramas de proteína por quilo. Isso aí eles tiram tanto do intervalo de confiança do 1,6 a 2,2 que eu falei no último vídeo. Então 0,55 vezes 4 daria os 2,2, quanto num outro estudo que encontraram que para os idosos chegaria até 0,6 gramas de proteína por quilo para maximizar a síntese proteica muscular. Agora, isso significa que se você comer 6 vezes no dia você vai ter resultados piores? Não. 2 vezes vai ser piores? Também não. Não tem nada que vai te dar essa certeza, mas o ideal é nessa faixa de 3, 4, 5. Se você ficar muito para cima ou muito para baixo, aí sim você vai ter problemas. Mas o ideal exatamente não tem como te falar. A recomendação que a ciência dá é de 4, mas não tem nada muito certo. Agora, dentro dessa distribuição, a gente tem algumas evidências de que provavelmente é melhor ter uma distribuição mais igual. Então, todas as refeições na mesma faixa, igual eu falei, 4 refeições de 0,4. A gente tem esse estudo aqui, por exemplo, que tem as suas limitações. Tinha um grupo que tinha distribuição igual, outro que tinha distribuição desigual, e o grupo com a distribuição igual teve ganhos melhores. Então, é uma boa ideia. Se você curtiu o vídeo, você viu ele até o fim, clica no curtir, se inscreve no canal para não perder o próximo vídeo. Aquele abraço e bora puxar os ferros!